Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? E o tempo passa. Escorrem-se as horas como um filete de água de um riacho. Não volta no seu curso, não regressa a seu turno. E o tempo passa. E o tempo passa. E o tempo passa. O tempo é o intervalo entre aquilo que percebemos e que deixamos de notar. É a noção que temos de que algo que jazia aqui não mais se encontra como era. Assim, num ambiente imutável, em que não se percebe a alteração da luz, da temperatura e do som, o tempo não existe como uma ideia. Ele não é perceptível, não pode ser contado. De toda forma, ele continua passando. E quando o tempo passa, ele não deixa nada igual, mesmo que nada pareça mudar. Por vezes, algo semelhante se imita na mente de algumas pessoas. Elas congelam os desejos, as ânsias e os objetivos que elas desenharam para nossa própria vida. Elas planejam para nós um futuro e os congelam em si. Mas fazem isso em suas mentes, ali. Estamos sempre iguais, sempre dentro das caixas do deve e não deve, certo e errado, aceitável e abominável. Não bastasse essa obsessão, esperam fielmente que as ideias que outrora figuravam somente em suas mentes, torpes e sedadas, se transformem em realidade objetiva, nossa realidade tornando-se suas. Mas eu já disse, o tempo passa. No momento mesmo da abertura dos olhos dessa gente, quando se resolve olhar as coisas como elas se mostram, vem um choque. Olham então uma imagem totalmente diferente daquela esperada, engendrada e protocolada em uma criação tradicional e conservadora. E é nesse momento que começam os espantos e as adjetivações, as condenações de um cristianismo adoecido e adoecedor e que não suporta a diferença, que não suporta um corpo que não esteja pregado na cruz da obediência, cravado com os cravos de uma vigilância fanática e adornado com uma coroa de julgamentos agudos. É nessa hora que o diferente se traduz em vulgaridade, lascívia, pecado e, quando não muito, torna-se o próprio demônio. Mas o demônio é a nossa invenção para explicar as coisas que mudaram com a passagem do tempo e as quais fomos totalmente incapazes de compreender e sequer de aceitar. Acontece que, ao menos na minha realidade, as coisas passam e o tempo não deixa nada igual. E eu sou diferente de quem eu fui ontem. O tempo passou e saiba que hoje não sou mais um homem, nem sou uma mulher e nem sou você. Olá, minha gente, como vocês estão? Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma ideia, um conceito que eu tenho pensado com o tempo e que tem ganhado mais força ultimamente. Vocês devem imaginar que quando a gente está falando de colonialismo, especificamente no ponto colonialismo de gênero, a gente está falando de uma tecnologia bastante sofisticada, imperativa, impositiva, violenta e agressiva, e por que não, né, junto com tudo isso, exploradora, que vai tentar construir identidades, construir percepções, performances, estéticas,
para que seja desenhado aquilo que é um ser humano, né? Maria Lugones já dizia que homem e mulher é uma marcação para alguns humanos apenas, e é para o humano branco europeu, essas coisas todas que a gente sempre fala aqui. E essas marcações de gênero, elas estão sobre nós muito antes de nós sequer existir como pessoa. Na verdade mesmo, esse processo de se identificar como pessoas, como seres humanos, como criaturas que somos, ele vem desde a nossa base de formação, no nosso desenvolvimento mais primário, como nossas criancinhas, e aí a gente vai crescendo, vai tendo a noção do que somos nós, do que são as outras pessoas. Nesse mesmo momento, a própria ideia de gênero, do que é ser homem e do que é ser mulher, mesmo que não passe dentro de uma escola rígida, com horário de entrada e saída e tudo mais, mesmo que não passe dentro de um curso de formação, mesmo que a nossa família não esteja ali planejando uma grade curricular, isso é colocado para a gente numa pedagogia da cisgeneridade que vai nos ensinar desde muito cedo como nós devemos nos comportar. E se você acompanhou o meu episódio sobre sexo biológico, você vai entender o que eu estou falando. Se você não acompanhou, dá um pulinho. Ele é um dos últimos episódios antes desse, para a gente entender que a partir de algumas marcações corporais que a medicina ocidental e colonialista definiu como características sexuais, portanto, definidoras da diferença sexual e daquilo que vai categorizar os grupos entre homens e mulheres, naquele momento próprio que disseram tem um pinto, tem uma buceta, tem um cromossomo XY, um cromossomo XX, nesse momento aí vão te dizer que você é um menino ou uma menina. Pessoas intersexo, por muito tempo nas suas vivências, tiveram que ser adequadas a um dos polos, homem ou mulher, para existir como gente. Porque a medicina não dava conta de quem eram essas pessoas e não dá conta até hoje. São pessoas que a gente já tem movimentos intersexo muito importantes para tirar do poder do Estado médico e da família a decisão de fazer uma cirurgia de redesignação, como se essa redesignação sexual também já não fosse uma própria marcação em si, né? A gente está designando, redesignando, mas designando com base em quê? A gente está empurrando para qual polo? A gente está fazendo o quê? Um corpo não pode existir como um corpo intersexo? Um corpo não pode existir como um corpo que a sua estética e performatividade não se alinha com a originalidade esperada no colonialismo para uma performance? Não, não pode. E aí quem enfrenta isso ainda é chamado de militante, de inconformado, quando não, ainda recebe um rótulo médico da instituição, que vai ser uma pessoa que tem disforia de gênero, vai ser uma pessoa que tem transtorno de sexualidade, uma pessoa que está ali com uma incongruência de gênero, todos esses termos que já existiram, ou já existem, ou ainda existem nas normatividades de classificação, mas que dentro do próprio saber médico, ainda que removessem tudo isso dos manuais diagnósticos e patologizantes, a medicina ainda é treinada para olhar com estes olhos. E uma das coisas que o sistema faz e nos ensina a fazer com cada vez mais rigor, com cada vez mais propriedade, nos apropriando de certas ferramentas de manutenção dessa estética binária do gênero, é uma coisa que a gente pode chamar de afirmação. Então, o próprio sistema nos conduz, mesmo que no silêncio do nosso pensamento, mesmo que na nossa não reflexão a respeito, ou até mesmo refletindo muito, ele nos induz a performar uma lógica de afirmar o nosso gênero, afirmar um gênero o tempo todo. Em todo momento, em toda circunstância, em todos os lugares, você tem que afirmar o seu gênero, a sua sexualidade, você tem que afirmar a sua norma religiosa, o seu modo de desejar, a sua linguagem, o seu jeito de andar. Você tem que afirmar suas ideias, você tem que afirmar tudo. Por que tem que afirmar tudo? Porque o colonialismo ele é feito na base da prestação de contas, na transparência, na possibilidade máxima de rastreamento. A gente vive, né, na cultura da digitalização,
Um mundo onde a tendência é que cada vez mais se possa escrutinar, ou seja, que a gente consiga cada vez mais entrar no seu desejo, entender o seu desejo, entender o que te atrai, o que você gosta, o que faz você vibrar, o que faz você ter tesão, o que movimenta a sua pulsão. E aí, nesses movimentos algorítmicos que sempre existiram na humanidade, que são essas formas de compreensão do todo, de compreensão das lógicas sociais, e que a partir dessa compreensão vai se desenhando um modelo social, cada qual à sua maneira e na sua época, para poder compreender como que se organiza esse grupo de um modo que não seja tão nocivo assim. Então, como que a gente organiza esse grupo social, essas pessoas, essas vivências, de uma forma que a gente consiga, sobretudo, organizar uma sociedade que faça algo ser produtivo ou menos destrutivo? E cada organização social tem a sua temática, tem a sua necessidade e tem as suas limitações. O Ocidente, na imposição da construção de um ideal de ser, construiu o ser humano branco, cis, hétero, de preferência monogâmico, supostamente religioso. E a questão do colonialismo é que ele impôs essa forma de pertencer, essa forma de ser, essa forma de estar para todas as pessoas onde o colonialismo toca. Tudo que o colonialismo toca tem que virar uma norma, tem que ter um nome, tem que se classificar, tem que se afirmar dentro desse modelo posto pelo colonialismo. E aí eu te pergunto, e se o seu gênero, de fato, nunca tivesse sido seu? Se o meu gênero nunca tivesse sido meu? E se o que me disseram ser identidade fosse só uma marcação violenta feita com ferro quente para me dizer você é tal coisa e você pertence a tal sistema? E eu acho que, na verdade, é isso que acontece. A gente cresce o tempo todo afirmando a nossa identidade de alguma forma, e ao afirmar a nossa identidade, a gente utiliza de tecnologias. A tecnologia cisgênera que vai colocar nesse lugar de afirmação é uma afirmação colonialista do gênero. Ela atua muito além de se pensar em algo que te dá a liberdade de ser, é algo que te impõe, te aprisiona ao identitário. Você vai pensando como que as coisas acontecem, mas no fundo o colonialismo ele está ali higienizando a nossa subjetividade, removendo possibilidades. O colonialismo de gênero é sobre remover possibilidades de ser, remover formas de poder viver na vida, de poder ser outra coisa que não um caminho único e binário. É sobre higienizar no sentido de que tudo que não é branco vai ter que passar a ser branco, e vai ser feito isso com muita limpeza, com muita profundidade e violência. Então, por que a gente não pensa sobre a noção de que a afirmação de certas identidades muitas vezes é uma ação discursiva, institucional, não é simplesmente uma liberdade de ser, mas é um tipo de norma da existência. E aí talvez você se pergunte, né? Então eu não posso me afirmar trans? E eu não estou dizendo sobre isso. Eu estou mudando, na verdade, a perspectiva de para onde que nós estamos olhando. A origem da nossa reclamação, a origem do nosso posicionamento. Porque quando eu afirmo algo, eu estou apontando para um caminho. Eu estou apontando para um destino. Estou apontando para uma forma desejada de ser. Quando eu falo sobre desafirmar algo, eu estou apontando para uma origem. Eu estou apontando para onde as coisas começam, para onde aquilo se inicia, de onde aquilo se inicia. E no processo de construção de gênero, identidade, sexualidades, existe uma base colonialista que vai dizer o que devemos ser. Não importa que no passado não tinha essas coisas. Importa que quando você nasceu, se você está me escutando aqui, quando você nasceu, você não sabia nada sobre o mundo. Mas a sociedade sabia como construir algo que você deveria ser. E a gente cresce nesse formato, nesse lugar, onde qualquer tentativa de viver quem você é e que não se adeque acaba virando uma disforia. Dizem sobre a disforia, que a disforia ela é nossa, ela está em nós, ela é conosco. Mas a disforia, ela não é
nossa. A disforia é do sistema. É o sistema colonialista que, a partir desse dispositivo disfórico, faz com que você não aceite quem você é. E disforia é aquele sentimento de inadequação, de um não pertencimento a si, no seu próprio corpo, no seu próprio ser. É quando algo em você parece ser tão, vamos dizer assim, aversivo, repulsivo, tão inadequado, que se torna disfórico, que vai colocar o desejo como um desejo que não deveria estar ali. Mas disforia não é uma coisa que ela nasce em você. Ainda que, se você jogar na internet, a primeira coisa que você vai encontrar é que disforia é uma mudança repentina e transitória de estados de ânimos, tais como sentimento de tristeza, pesar, angústia. E ainda vai encontrar ali que diz que é um mal-estar psíquico acompanhado por sentimentos depressivos, tristeza, melancolia, pessimismo, como se isso fosse algo que está dentro de você e que nasceu dentro de você. E na verdade, não. Na verdade, não é isso. Não nasceu em você, foi colocado em você. E foi colocado em você junto com o componente da afirmação de gênero, da cisgeneridade. E aí é como se você tivesse sido, ao longo do tempo, uma pessoa que foi o tempo todo submetida a ter que respirar um ar, e nesse ar tinham vários compostos. Entre os compostos do ar da afirmação de gênero, estava lá partículas de disforia. E que você, ao respirar e inalar, coloca dentro de você essa partícula, porque isso está no ambiente, está na vida, está na sociedade. Não é uma partícula física ou química, mas é um discurso mesmo que coloca a gente contra nós mesmos. E esse é o grande problema. Hoje eu falo para vocês, eu sou uma travesti, sou a travesti, né? Não vamos falar que existem o travesti, é a travesti. E muitas características que a gente vê na vida, elas se tornam nossas a partir do momento que a gente começa a compreender qual a origem daquilo. E aí, para quem pensa também que disforia de gênero é uma coisa que só pessoas trans experimentam, eu vou dizer para vocês que disforia de gênero é um dispositivo colonialista e tem um episódio meu aqui com esse nome. Disforia de gênero como um dispositivo... A disforia como dispositivo colonialista. E aí eu vou dizer para vocês que não é só pessoas transgêneras que vai ter disforia de gênero. Pessoas cisgêneras também têm. Se você é uma mulher cis, por exemplo, ou se por alguma razão você ainda se identifica como mulher cis, perceba o quão difícil é você atingir o que é ser uma mulher. Eu digo mais, é impossível atingir o que significa essa categoria mulher. A mulher não existe. Não existe mulher, não existe homem. Existe um ideal produzido no colonialismo, que é um sistema produtor de ideais e de idealizações, que ele não se concretiza, mas ele convence as pessoas, por várias maneiras e tecnologias, de que é possível atingir esse patamar de perfeição no qual você está feito. Perfeito, se a gente quiser pensar na palavra, é feito por completo. E quem que é um homem, quem que é uma mulher cis que é feito e feita por completo? Nem existe. O Brasil já liderou por muitos anos o comércio de chapinha, o comércio de cosméticos, de cirurgias estéticas não emergenciais, ou seja, cirurgias apenas de adequação facial, de harmonização e etc., sem nenhum fim emergencial, terapêutico, etc. E as pessoas não entram dentro desse normal do ser humano, homem e mulher. São pessoas profundamente disfóricas. São pessoas que não nomeiam como tal, porque o desvio da normatividade não é chamado de uma patologia. Você se torna patológico a partir que você é um desvio social e não só quando você se adequa. O que isso quer dizer, né? Uma mulher cisgênera, um homem cis, que faz uma centena de modificações hegemônicas no corpo, que é coisas estéticas, colocar lábios, fazer harmonização do queixo, do maxilar, fazer a harmonização dos seios, da bunda, da perna, da sobrancelha, seja lá o que for. Estes corpos ainda estão performando uma busca para o ideal de ser humano, o ideal de homem, o ideal de mulher, principalmente se forem corpos brancos.
São ideais cisgêneros de adequação. Agora, quando esses corpos começam a fazer modificações corporais não hegemônicas, aí a gente tem uma fuga, uma quebra com a perspectiva cisgênera colonialista do corpo, do que é ser um ser humano. E aí estes corpos que fazem modificações corporais não hegemônicas são corpos que serão insistentemente colocados ali para fora da coisa, terão o seu lugar fora do sistema, e esse fora é carimbado no passaporte da patologia. Esses corpos serão chamados de patológicos e, portanto, serão colocados para embarque, para fora do sistema. Se eles quiserem estar no sistema, eles têm que ter outro carimbo no seu passaporte de autorização, né, do consulado cisgênero. Esse consulado tem que autorizar você a retornar desde que você cumpra os requisitos de afirmar que você realmente pertence a essa norma. Mas ninguém consegue se encaixar. Porque o colonialismo não é sobre se encaixar nas suas proposições, é sobre você se render a disponibilizar os seus dados afetivos, emocionais. Olha, buzininhas aí de pessoas. Enfim. O colonialismo é sobre você aceitar ceder os seus dados emocionais, afetivos, de desejo, de existência corporal, de comportamento, para você caber na norma, para você se comportar a norma. E se comportar como a norma te pede e te exige, porque ela não pede nada para ninguém. Ela exige. Quem não é de pronto colocar de dentro dessa exigência e não aceita isso, aí você acaba tendo que se expulse do sistema. Todo mundo que come do fruto do conhecimento, de alguma forma, vai ser expulso do paraíso, não é mesmo? Já dizia Melanie Klein. E aqui entra essa coisa, né? Por exemplo, eu falei das pessoas freaks, que são pessoas que estão ali desafirmando uma forma, um padrão corporal de existência. Inclusive ontem, dia 21 de junho de 2025, foi aniversário do Freak Guys, que é um grupo muito importante que vai falar sobre vivências freaks, vai falar sobre corpos que fazem modificações não hegemônicas, e que vai ali mostrar que existir como freaks é você existir fora dessa normalidade, onde o corpo ele tem um desenho. Porque, de novo, as pessoas freaks, as pessoas trans, as pessoas cis, todas elas se modificam. E no livro de Tiangel, que é aquele livro que se chama A Modificação Corporal no Brasil, de 1980 a 1990, que foi publicado em 2023, essa segunda edição, lá na página 23 tem uma frase que eu acho sensacional. E Tiangel vai dizer a seguinte coisa: o ser humano, no decorrer de sua história, interfere em seu corpo de diversas maneiras, acompanhando intrinsecamente de múltiplas justificativas, seja como rito de passagem, como forma de expressar sua religião, penitência para a purificação da alma, punição, privação, como forma de se expressar artisticamente ou por motivos puramente estéticos. Na história humana, o corpo sempre sofreu alguma espécie de manipulação. Partindo do pressuposto de que toda cultura é construída, podemos dizer que o corpo assim também o é. Dentro dessa perspectiva, ela é uma construção que varia de acordo com o tempo e espaço em que está inserido. E a partir daqui a gente percebe que o corpo ele vai se modificar mesmo. O envelhecimento é um ato de modificação e a aversão ao envelhecimento também. Então todo mundo passa por modificações, só que algumas modificações elas são esperadas e exigidas pelo sistema para que o corpo afirme aquilo que o próprio sistema pede. E aí, nesse ato de afirmar-se dentro da lógica, dentro da importância dada e exigida pelo sistema, nós temos várias tecnologias para afirmar isso. E aí também dentro de um polar, né, de que existe o masculino, e esse masculino ele é bem desenhado, e existe o feminino, que ele é bem desenhado também, dentro dessa lógica de idealização colonialista. E as pessoas tendem a se afirmar em direção a um ou em direção a outro lugar, a outro polo, para que sejam, de alguma forma, reconhecidas dentro desses polos, para que sejam entendidas como pessoas
dentro dessas categorias polarizadas, extremas. E quem está nesse meio vai ser considerado um corpo estranho, que vai, de novo, vai ter que ser expulso do paraíso da cisgeneridade. Mas quem é que quer ficar nesse paraíso? Por que que nós gostaríamos de ficar nesse paraíso? Essa lógica cisgênera que antecede o nosso nascimento, que é, portanto, da ordem discursiva, não é pré-discursiva por isso, não. Ela é discursiva porque é um discurso que ele atravessa as gerações, ele produz a nós e a geração que está por vir. Mas não é da ordem do sujeito, não é da ordem da pessoa. A pessoa não tem um gene no seu corpo que diga a essa pessoa que ela vá ser um homem ou uma mulher, que vai categorizar esse corpo como qualquer coisa. Ninguém é nada. Ninguém nasce nada. A gente se torna algo. E o que nós nos tornamos está muito relacionado com o meio onde a gente cresce, o ambiente, a história, a cultura, o que chega para nós sobre história e sobre cultura e as possibilidades que a nossa vivência pode permitir a partir de um método inventivo da vida. Então, se a gente vive num sistema que ele tende a ser uma monocultura de afetos, uma monocultura de expressão de gênero, uma monocultura de formas de viver, a gente tende a viver essa monocultura achando que ela é nossa floresta inteira, em toda a sua pluralidade, sendo que, na verdade, não. A gente está vivendo um recorte muito bem segmentado e monocromático, monoafetivo, monossexual, tudo. E como eu chamo, monológico. É monológico porque opera a partir de uma única lógica de existência. É uma única lógica que permite ser. É a lógica do binarismo, da dicotomia, da punição e assim por diante. Isso tudo está dentro de um processo exigido para que a gente se afirme. Mas não existe feminino, não existe masculino, não existe homem, não existe mulher. Isso tudo é uma idealização do colonialismo como produção do ser. O que existe são as sombras disso, os reflexos disso, a indeterminação de todas essas categorias. Só que quem se coloca, quem se posiciona na zona da indeterminação, vai ser rechaçado pelo próprio sistema, porque é um sistema alucinado. É um sistema fanático em si mesmo, mas alucinado para produzir suas próprias tecnologias de verificação. E aí, quem não está dentro do ideal, já que o ideal não existe, precisa ser sistematicamente empurrado para orientar-se em direção a esse ideal. Por isso que não tem fim, por isso que nunca acaba, por isso que é um sistema que é permanente, porque ele está sempre empurrando para esses extremos de definição que não se concretizam, mas que chegam perto. Quem se aproxima mais nessas orientações impostas pelo sistema tende a sofrer menos, ou tende a ter mais fluidez e vantagens. Mas até para se aproximar dessa orientação do que são essas categorias, homem, mulher, hétero, o que é essa categoria, por exemplo, do masculino e do feminino, até para poder se orientar nessas categorias, você precisa ter outras condições, entre elas a condição racial. Você precisa ser uma pessoa branca. E aí a gente percebe que tem corpos que serão constantemente excluídos dali. Tem que ter uma congruência entre masculinidade e pau, entre feminilidade e buceta. Se você é uma pessoa masculina com buceta, uma pessoa feminina com pau, você está borrando as normas. E isso é um problemão, porque o colonialismo não foi feito para pensar a diferença como um produto da própria vida, que a biologia evolucionista vai dizer que a diversidade é o que garante que as espécies se propaguem, né? Não, aqui não, no colonialismo, a ideia é que as diferenças sejam mantidas para produzir uma desigualdade que afirma a hegemonia. Então, essa própria desigualdade produzida dentro dos sistemas de gênero, de sexualidade, de raça, elas são, ao mesmo tempo, ameaçadoras ao sistema, mas elas são produtoras do próprio sistema, porque elas vão servir de contra-exemplo, aquilo que a gente não deve aceitar, não deve ser e que vai ser punido caso seja assim. Então a gente está vivendo um sistema impositivo. A afirmação de gênero é a partir de uma imposição. E é aqui que entra esse lugar que eu tenho pensado como a ideia de criar tecnologias de desafirmação de gênero,
Criar tecnologias para desafirmar a lógica de gênero como um modo de insurgência contra a identidade que nos impuseram. Se a gente for pensar, né, na ideia de desafirmação que eu tento trazer aqui, desafirmar não é negar o gênero como uma invenção humana, não é negar que existe a produção de gênero socialmente falando, mas é negar em primeira, segunda e terceira instância o gênero que nos foi atribuído impositivamente como condição única de ser humano no mundo. É uma desafirmação como um gesto de não aceitação do pacto colonialista sobre os nossos corpos. É desistir também dessa ideia de gênero, mas não desistir que o gênero opere socialmente, porque ele está operando. Eu falar que o gênero não existe não vai fazer ele inexistente a partir de amanhã. Mas eu entender que ele não me define vai fazer com que eu deixe de existir dessa forma definida e passe a existir de outras formas. Quando a gente pensa em pessoas que estão falando sobre isso, né, pessoas que estão colocando o gênero como uma ficção política, a gente vai lembrar de Judith Butler e de Teresa de Lauretis, por exemplo, quando elas vão pensar ali, no caso de Butler, vai pensar no gênero como entre aspas, uma repetição estilizada dos atos, uma performatividade. E uma performatividade como campo de possibilidades, né? E também o campo de coerção. A gente pode até achar que só pessoas cisgêneras e pessoas que estão presas nas gaiolas de vidro da cisgeneridade são pessoas que performam gênero, mas não. Toda ação social comportamental ela está dentro também de uma performatividade. A performatividade nesse campo muitas vezes não nomeado, muitas vezes inconsciente, embora passe por um certo voluntariado, mas é muitas vezes involuntário. Essa percepção, né, da performatividade como algo que está feito no discurso, na ordem do discurso, no fazer, no ato, no se vestir, no falar, no modo que a gente ama, nos corpos que a gente deseja. Essa performatividade, ela está construída nesse conjunto repetitivo e estilizado de comportamentos, de modos de desejar, de modos de viver as relações. E aí o que a gente está pensando, por exemplo, se for chamar agora a Teresa de Lauretis, é o que Teresa vai falar, por exemplo, como tecnologias de gênero. O gênero como uma tecnologia, um sistema de significação daquele próprio corpo, daquela própria produção da vida, da identidade. É o que muita gente aí confunde e fala de um jeito super equivocado sobre materialidade de gênero. Né? Não é sobre a materialidade que vai definir quem é quem e só isso. É sobre a materialidade no sentido de que algumas tecnologias de gênero vão pôr naquele corpo uma suposição prática. Vai supor e, para além da suposição, vai definir, vai dizer, vai informar, no sentido de forma mesmo, né, de informar, mas vai informar aos outros, ao outro e a si, do que se trata aquele corpo. E o colonialismo não gosta de que as coisas se confundam, ele quer delimitar. Eu disse, né, ele quer a transparência. E aí, a gente pensar como que a gente também tem tecnologias que produzem o gênero e sustentam e afirmam, como que a gente pode também pensar na importância de romper com esses discursos que são centrados na naturalização de uma identidade. Porque se há tecnologias que afirmam, não podemos também criar tecnologias que desafirmam, que desfaçam essa afirmação sobre a gente? É nessa pegada que a gente vai pensando, né? Como que a produção de gênero, ela não cumpre apenas um papel estético, ela cumpre um papel de diferenciação de locais onde cada corpo atua na sociedade, o que cada corpo produz na sociedade, o que se espera de cada corpo e como, mais ainda, cada corpo vai sustentar certas dinâmicas. Essa proposição, né, da feminilidade como dócil, como sensível, como algo a ser sempre passivo na vivência, na história, sustenta a noção do patriarcado que vai legitimar o seu poder a partir daí. Uma vez, uma pessoa, numa entrevista, né, era uma mulher e um homem, e o homem falou assim nessa entrevista para essa mulher:
Eu acho que se o mundo fosse coordenado por mulheres, eu acho que as guerras nem existiriam, as coisas seriam resolvidas de um jeito muito mais pacífico. E aí essa mulher, a psicanalista, ela virou para ele e falou assim: essa dedução que você está fazendo já é uma dedução bem baseada, ela não falou com essas palavras, né, mas quis dizer isso, eu imagino. É uma dedução baseada no machismo. No machismo de que só pelo fato de ser mulher, a docilidade, a passividade, a generosidade já está implícita. E só porque o mundo seria coordenado por mulheres, nem guerra teria, porque elas não são de guerra. Isso você percebe, assim, né, a gente falando agora, como que o gênero também, ele tem esse papel de remover ações de pessoas, de colocar pessoas no campo da higienização do seu próprio desejo, da sua própria raiva, da sua própria pulsão, dessa própria violência, que é característica de todos os corpos, mas que aí, por conta de uma expressão, por conta de uma tecnologia produtiva, do gênero, do desejo, da vontade, essas tecnologias vão produzindo corpos que, inclusive, nem podem ser colocados num campo que talvez seja mais o masculino, agressivo, violento da guerra. Então, esse lugar de produção desse gênero é um lugar da produção também da, vamos chamar assim, da despossessão, de remoção da sexualidade, de remoção do desejo, da vontade, da vivência, das coisas que são passíveis de um corpo ou de outro. E aí, essa afirmação categórica dentro dessa normatividade cisgênera vai posicionar corpos dentro de deveres, de direitos e de condições de existência. E isso acontece a partir de uma afirmação. Toda mulher que se comporta de um jeito que não é este esperado, ela está informando ali que ela não está cumprindo essa afirmação. Ela não está afirmando que ela é uma mulher de verdade, que ela é uma mulher que merece respeito, né? Nessa lógica patriarcal e capitalista e colonialista. Então a gente às vezes afirma coisas ao se adequar a elas. A gente não precisa assinar nenhum contrato, a gente não precisa chegar e ter um perfil de militância na rede social em prol do colonialismo. Basta que a gente silenciosamente repita. E repita cada vez mais a estilização dos atos, a estilização da expectativa, da proposta do colonialismo sobre o nosso gênero. E aqui a gente vai pensando, né, como que a gente pode pensar o próprio conceito de tecnologia de desafirmação como um modo também, de novo, de dizer, de insurgência contra a identidade que puseram sobre nós, ou melhor, que impuseram sobre nós. E aí eu vou repetir. Desafirmar o gênero não é negar que existe. Desafirmar é quando a gente está pensando sobre o modo como ele foi afirmado e como que o nosso comportamento não reflexivo reforça essas coisas. E, de novo, todas as pessoas que afirmam seu gênero não estão fazendo isso necessariamente porque eu quero compactuar com o colonialismo. Uma das dinâmicas colonialistas mais evidentes, no sentido de quem pesquisa sobre, mas que elas são as mais importantes no sentido da prática colonialista, é fazer com que as pessoas não saibam que poderiam ser diferentes. É saber que uma pessoa cristã não sabia que dava para viver longe do cristianismo, sem acreditar em Deus. É falar para uma pessoa não heterossexual que, olha, dá sim, viu, para você desejar, amar, sentir seu corpo e sua potência de vida fora das lógicas heterossexuais. Dá para você amar sendo gay. Olha, dá para você amar mais de uma pessoa, gostar, desejar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Olha, dá sim, viu? Você consegue amar. Eu tô falando amar, não porque eu acredito na tecnologia do amor em si, mas é porque eu acho que o diálogo fica mais fácil, né? Mas dá para você vivenciar os seus afetos por mais de um gênero. Com mais de um gênero, em mais de um gênero. É dizer para as pessoas, olha, tem outras formas de viver. Em 2019, quando eu publico um texto no meu blog chamado Assumir a bissexualidade depois de casado. E agora? Esse texto foi publicado e, nossa, foi um texto que rendeu muitas mensagens, muitas pessoas que eu sigo, que me seguem, né, que eu tenho amizade também, até hoje vieram a partir desse texto, porque para muitas pessoas, algumas muito mais velhas que eu, na ocasião que eu escrevi, me falavam que, nossa, parece que você está escrevendo a minha história. E esse texto, nossa, rendeu vários e-mails, pessoas do Brasil, fora do Brasil, várias pessoas fora de São Paulo, e pessoas de São Paulo me mandando mensagem
dizendo coisas sobre as suas próprias vidas, seus próprios desejos, e dizendo que aquele texto nomeou coisas que aquelas pessoas não estavam conseguindo nomear e que trouxe para elas uma percepção do que elas realmente querem e do que elas realmente são. Eu estou percebendo que eu sou bissexual e assim por diante. Mas quando eu escrevi esse texto, na época, e na época realmente eu estava casada, eu escrevo esse texto também depois de um longo processo de aprofundamento, de pesquisa, de vivência, de olhar, de observar a vida e descobrir. Porque a gente vai descobrindo as coisas, encontrando as coisas, nomeando que, nossa, dá para você se interessar por uma pessoa que não é só um homem ou só uma mulher. Você pode se interessar por dois gêneros, pode ser outra coisa. Eita, existe esse negócio aí que estão chamando de bissexualidade. Eu achei que ou você era hétero porque gostava, não tinha nem a nomeação necessariamente, né? Mas eu achei que ou você era um homem que gostava de mulher, ou uma mulher que gostava de homem, ou você tinha que ser um homem que gostava só de homens e uma mulher que gostava só de mulheres. Não podia ser as duas coisas, tipo, você é um homem que gosta de mulheres e homens, você é uma mulher que gosta de homens e mulheres. Mais ainda, né, quem diria, isso vai vir com o tempo e descobrir que eu não preciso ser aquele homem que foi dito que eu deveria. E aí, nesse processo, né, de descobrir que dá para ser outras coisas, que dá para ser de outros jeitos, de outras formas, eu percebo que essa é a grande arma que o colonialismo usa, impedir que as pessoas saibam que pode ser outra coisa, que podem ser de outro jeito. E aí isso me lembra muito Paul Preciado, quando ele vai trazer no seu manifesto contrassexual e nas suas outras obras, como o texto Jung e Um Apartamento em Urano, a ideia de hackear o corpo e a identidade. A ideia de que a gente consegue ultrapassar os limites supostamente biológicos e corporais para outros contextos que vão nos fazer experimentar o corpo. O hormônio, próteses, as técnicas e os gestos como experimentações sexuais são coisas que desafirmam a naturalização de um gênero. Por quê? Porque está dizendo que o seu corpo, independente de qual a genital que você tem, ele pode ter outras práticas, outras formas, outros desejos, e você pode usar de coisas externas, hormonização, próteses, tecnologias de qualquer tipo. Quando eu falo no começo sobre colocar silicone, harmonização, etc., eu não estou falando que esses procedimentos sejam errados. Eu estou dizendo que ele só é considerado errado dentro de certas normatividades que escapam, dentro de certa normatividade quebrada. Quando uma pessoa trans faz um procedimento cirúrgico e tudo mais, as pessoas vão dizer que é coisa do diabo, que Deus não fez daquele jeito. Mas quando a pessoa cis faz aquilo, essa pessoa aí tá querendo muita coisa, né? Mas não é considerado errado, patológico. Então, quando a gente pega dentro da nossa possibilidade de vida e começa a perceber que dá para fazer outras formas, dá para experimentar de outros jeitos o corpo, o desejo, a expressão, a própria ideia de performance e performatividade, a gente descobre que é possível hackear. Eu tenho uma amiga, Cadência Alves, e a Cadência, a gente conversava isso lá em 2022 ainda, em 2023, a gente falava de uma coisa que Cadência nomeia como edição corporal, edição hormonal. A gente edita, se Preciado vai falar sobre hackear, a gente edita a nossa identidade e a coisa mais bela que a gente pode fazer é editar a nossa identidade, editar o nosso desejo, editar a nossa percepção. E a gente só consegue fazer isso quando a gente se abre ao mundo para a gente descobrir coisas que estão para além do nosso gosto e do prazer. Ontem eu participei do lançamento de um livro de uma amiga, Sam Alcântara, e o seu livro chama Segregação Digital. E tem uma frase no livro que eu acho muito interessante, eu não vou lembrar ela completamente, mas a frase diz algo do tipo: o Google é muito bom em nos mostrar aquilo que nós gostamos e queremos, mas ele não é nem um pouco bom em nos mostrar aquilo que a gente não sabe que vai querer, que a gente não sabe, inclusive, que não gosta. Então, a gente vive num sistema, tanto algoritmo digital como algoritmo social e discursivo, que nos apresenta coisas que são ditas primeiramente que nós gostamos e que devemos gostar, e nos apresenta isso o tempo todo. Toma, 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 veja, 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 ame, ame, deseje, deseje. E te mostra sempre coisas dentro desse padrão, desse recorte dessa bolha cisgênera, heteronormativa, monogâmica.
Só que o sistema, para se proteger e na criação das próprias bolhas, que são essenciais ao sistema, essenciais no sentido que são necessárias ao sistema, ele não te mostra outras coisas que não pertencem a esse sistema, mas que talvez você gostasse. Ele não te mostra coisas que você não vai gostar, porque você vai sair dali. Ele não te mostra o que tem nele que você não gostaria, assim como ele não te mostra o que não tem nele e que você gostaria, porque é extremamente importante para que um sistema de controle seja feito com bastante rigor, que a gente não saiba que possa ser feito de um outro jeito nas relações afetivos sexuais, familiares e de negócios, né, trabalhistas. É muito necessário para que se mantenha uma ordem de controle que você seja o tempo todo deslegitimado cada vez que você disser algo que aquele sistema não espera, ou não deseja, ou não quer. E aí o sistema te trata com o que a gente chama popularmente no campo dos relacionamentos afetivos sexuais de gaslighting, de tratar você de uma maneira manipulativa que te confunde, que produz sobre você uma própria confusão se... Será que você não está querendo demais? Será que você viu isso mesmo? Eu acho que você não viu isso, não. Ninguém ouviu isso aí que você ouviu. Isso aí que você está falando nem existe. E aí a gente vai se convencendo nessa lógica abusiva a pertencer, a ter que pertencer, a ter que se adequar, a ter que ser aquela coisa que falaram que a gente deveria ser. E aí eu pergunto, por que isso, né? Porque a gente se afirma. A gente tem que se afirmar o tempo todo. O sistema é um sistema sobre afirmação. É um sistema que marca a base do desejo, a base da performance. E tudo isso dentro dessa lógica que eu também já comentei em outro episódio sobre a desistência como uma ferramenta anticolonialista. Né? Desistir disso é radicalizar o conceito, é afirmar a desistência, nesse caso sim, afirmar a desistência como uma invenção, como uma liberdade. Então eu tenho esse conceito que não fui eu que criei, né, sobre desistência, que outras pessoas trazem ele, mas eu trabalho ele para a gente pensar que é importante desistir. Desistir de ser mulher como o Estado diz que deve ser, ou desistir totalmente de ser mulher de toda forma, desistir de ser homem, principalmente dentro do que a branquitude patriarcal demonstra, desistir, principalmente, gente, desistir da obediência a uma identidade, como uma política de assimilação, desistir disso, criar experiências que possam ser para além dessa trazida aqui. Eu vou falar um pouco no próximo bloco sobre experiências pessoais ou relatos de pessoas trans que estão nessa desafirmação como uma prática, para a gente entender que é possível não se fechar nessa lógica. É possível a gente não se fechar na lógica de ter que afirmar algo o tempo todo. Às vezes a nossa maior necessidade é desafirmar, é dizer, eu não sei o que eu sou, mas eu sei que eu não sou isso. Eu não sei o que eu quero ser, mas eu sei que eu não quero ser isso. Eu não sei qual é a relação mais gostosa que eu quero ter na minha vida, mas eu sei que esta relação eu não quero viver, nela eu não quero estar. É entender uma coisa que para o capitalismo, para o colonialismo é muito ruim, mas é entender que a gente pode não querer. A gente pode não querer. A gente pode não gostar daquilo que disseram que a gente tinha que gostar. Então, nesse modo, né, da gente elaborar tudo isso, eu quero trazer aqui que a tecnologia de desafirmação de gênero, as tecnologias, né, de desafirmação de gênero, elas são práticas discursivas, mas também são práticas performativas, performáticas, são posicionamentos políticos, são questões afetivas que interrompem, desmontam, desconstroem essa noção de identidade de gênero que ela é binária, proposta pelo colonialismo, pelo regime cis-hétero-colonial. Elas são modos da gente negar a naturalização de um gênero atribuído, por exemplo, ao nascimento. E eu acredito que a partir dessas tecnologias de desafirmação que a gente vai se permitindo a emergência de subjetividades que desobedecem à norma, que criam outros modos de habitar o mundo. E aí eu vou pensando contextos, né, de que não necessariamente, quando eu me desidentifico nesse processo de formação de identidade de um homem cisgênero, heterossexual e etc.,
Não necessariamente naquele momento ali eu estou dizendo para mim, nossa, eu quero ser outra coisa que não é isso, e eu sei que coisa é essa que eu quero ser. Eu não sei. Até hoje eu não sei o que eu quero ser. Eu sei o que eu posso neste momento, e eu sei, e isso é importante para mim nesse momento, eu sei o que eu não quero. E aí eu lembro como que cada pessoa, né, vai ter seu momento de entendimento de si, mas eu lembro quando eu fiz o meu primeiro furo nas orelhas para colocar um brinco, que eu sei que muitos homens cisgêneros usam brincos e isso não afirma ou desafirma algo por si, mas para cada pessoa tem o seu percurso individual de produção de si. E na minha produção individual, tudo bem que tem as marcações coletivas, né, mas pensando só no âmbito recortado na cena discursiva individual, eu furo minhas orelhas da minha perspectiva pessoal como um chamado para mim de retirada daquele contexto em que eu vivi a vida inteira. Eu vivi a vida inteira sem saber o tamanho que meu cabelo poderia ficar, sem saber a textura prática real do meu cabelo. Eu nunca usei barba por muitos anos da vida, até os 30 e poucos anos eu nunca tive barba. Então eu fui vivendo uma vida que afirmava o que eu deveria ser. E aí, com o passar do tempo, com a produção, né, das coisas, da vivência, da história e etc., eu fui percebendo que eu poderia ser outra coisa, mas eu também sabia que eu não queria ser aquilo. E quando eu coloco os brincos, eu tô marcando para mim. Hoje, dia 28, se eu não me engano, né? 28 de outubro de 2020, eu tô marcando para mim. Eu não pertenço mais a este lugar. Eu não sou mais isso aqui. Não estou mais neste componente que se considera o homem cis. E a partir dali eu começo a me nomear como uma pessoa não binária. Essa nomeação não acontece necessariamente em todas as minhas redes, em todos os lugares, em todos os campos. Ela vai acontecendo dentro de mim primeiro, na minha percepção com o meu corpo, com o mundo, com a sociedade, com as dinâmicas às quais eu estou inserida, eu estava na época também. E a partir dali, dentro de um contexto pandêmico, né, para a gente não esquecer que a gente passou por esse período pandêmico, no ano da pandemia, no ano em que eu me separo do meu casamento, no ano em que eu começo o meu doutorado, e assim, um monte de coisas acontecendo ao meu redor, e eu dizendo para mim, eu não sou um homem, eu não sou cis. E aí eu vou me desafirmando desse lugar de cisgeneridade de homem. Cada brinco que eu comprava, e o brinco é uma partícula muito importante, né? Adornos é uma coisa muito importante na minha percepção de desafirmação de gênero, porque uma pessoa que nunca usou brinco na vida, e talvez para mim eu estava sendo vivendo um momento disruptivo, para a maioria das pessoas era só mais nada, era só um gay que estava ali fazendo qualquer coisa, e né, não importa profundamente o que as pessoas pensam de nós, tem um momento que a gente tem que se desapegar das afirmações que as pessoas fazem sobre nós, se a gente quiser a nossa própria existência. E eu lembro das primeiras vezes que eu ia nas lojas comprar brincos, comprar bijuterias. Eu adoro bijuterias. Quem quiser me dar presente, me dê colares, brincos bonitos. Bem assim, vocês me veem por aí, né? Eu quero esses brincos chamativos, coisas bonitas mesmo. E eu gosto de coisas metalizadas, coisas brilhantes. Eu gosto de coisas que imitam joias, que imitam o verde, o azul, o vermelho, da joia cristalina, diamantina. Não precisa ser a original, não, porque não me prendo a isso. Eu gosto do que ela transmite, né? Como beleza. E aí, nos primeiros momentos que eu vou comprar esse tipo de brinco, eu tô ali dentro da minha própria subjetividade, comprando aqueles primeiros brincos pequenos, mas com uma pedrinha vermelha, verde. Alguns deles eu tenho até hoje, porque mesmo que eu ache eles simples demais para o que eu gosto hoje, hoje eu tô metida, mas eu acho eles pequenos demais, simples demais, acho eles pouco desafirmativo demais para minha escolha de hoje. Eu guardo eles porque eu tenho muito carinho. Eu gosto muito de lembrar quem que era a pessoa que comprava aqueles primeiros brincos e que se sentia saindo de um sistema, que se sentia cada brinco que crescia do tamanho, que crescia na cor e no formato, que chamava mais atenção, eu me sentia que eu estava desafirmando uma noção que as pessoas tinham sobre mim. Eu desafirmava essa noção a partir da roupa, a partir do que eu falava, do que eu postava, do que eu ouvia, do como eu amava.
e de como eu desamava também, né? Como eu me afetava e me desafetava pelas coisas. E isso é muito interessante, porque às vezes, na nossa própria transição, o que a gente está fazendo no processo de transição não é afirmando um novo gênero, não é afirmando a nova identidade. A gente começa desafirmando um lugar de onde nos colocaram. E a gente desafirma na prática também, subjetivamente, mas também na prática, desafirmando: olha, eu não sou um homem. Eu vou colocar aqui adereços que estejam presentes em outros signos, e aí a gente pega emprestados signos do que se convencionou chamar de feminino, de feminilidade, e traz esses signos para nós. Não porque eu estou afirmando o feminino em mim, mas porque eu estou afirmando uma coisa que é uma desafirmação. Eu estou desafirmando o masculino que me colocaram. Onde me colocaram? Onde eu cabia? Como uma amiga que tem uma peça que é muito bonita, né? É uma amiga amarela, Erika Kobayashi. Ela tem uma peça que chama Chá de Cigarra, onde eu não caibo mais. E dadas as devidas proporções e com os devidos deslocamentos, né, de contexto, é sobre isso, é sobre a gente saber onde a gente não cabe mais, onde não comporta a nossa existência. O que desafirma é também o que nos coloca como potência no mundo, como possibilidade de fazer coisas que a gente ainda não sabe que gosta. E aí eu começo, né, nesse processo todo de mudança de estéticas, aí eu começo a pensar que eu quero desafirmar também o meu gênero a partir do cabelo, coloco minhas tranças coloridas, teve uma época de tranças coloridas, e eu vejo que existe uma tensão social que busca o tempo todo me afirmar no lugar de homem. Eu não vou mudar minha voz, não pretendo mudar minha voz. Independente do que eu seja daqui a uns anos, eu quero que minha voz continue essa. Ai, mas travesti com voz grossa, travesti de voz grossa. Jupe do Bairro tá aí, né, pra mostrar pra gente a beleza de uma voz grossa travesti. Na escola pensei que era meu momento, mas foi só dó, ré, mi, fá, sol, lamento. E eu era CDF, sentava lá na frente. Era bichinho e era crente, cê entende? Mas já cancelava todas. Linda Quebrada tá aí pra mostrar as potencialidades da vivência travesti de várias formas, que é transitando, né, por esses domínios da sociedade, quebrando esses domínios da sociedade, disputando lugares e sendo uma coisa a partir do modo de não ser as coisas típicas. E eu começo esse movimento até que eu começo a perceber, né? As pessoas continuam me enquadrando dentro de um campo semântico, discursivo, imagético e performático que eu não sou mais, que eu não entendo mais como eu. E elas continuam me afirmando nessa categoria homem o tempo todo, e aí eu começo a me desafirmar. Então eu tiro minha barba, não porque eu estou fazendo algo contra a minha vontade, eu tiro com vontade, com intenção de tirar. Eu começo a mexer no meu cabelo, deixar ele crescer, eu começo a trocar os meus brincos, eu acho isso muito interessante. Eu passo a trocar os meus brincos por brincos mais chamativos, maiores. Eu compro colares, eu compro roupas. E aí eu começo a comprar roupas, tipo blusas e calças, que são também consideradas dentro de um espectro que se convencionou chamar de feminino, porque isso, no meu corpo, isso no corpo de uma mulher cis, afirma ela como mulher cis. Isso no meu corpo, como um corpo que tem pau, desafirma a lógica de que, é um homem. Mas desafirma, sobretudo para mim, mas para a sociedade. E aí eu começo a perceber que as pessoas também vão continuando me afirmando naquele lugar, e ao mesmo tempo que eu me desafirmo, não é uma lógica de uma guerra contra o que esperam de mim e eu não quero ser, então eu estou num ato de negação. Não, eu começo a me perceber também nesse novo lugar. Começo a me identificar nesse novo lugar. E aí a gente fala sobre as referências que estão ao nosso redor, as referências que a gente entrega, que a gente conhece, que a gente reconhece, que a gente nomeia, de viver e de ser no mundo. E aí a gente vai percebendo o que é travestilidade, o que é não binaridade. Eu me nomeei por uns anos como pessoa não binária. E aí, conforme você vai tendo mais contato, mais percepção e mais identificação também, hoje eu me nomeio como uma travesti. E isso foi um lugar onde eu precisei me desidentificar muito e me desafirmar muito da posição original que me foi colocada. Então, conforme a gente se desafirma, a gente não traça um destino. Eu falo isso sempre, vocês já devem estar cansados de ouvir.
A vida, a transição de gênero, especificamente aqui, não é um destino, ela é uma jornada. E a jornada, como vai dizer Antônio Machado, é um caminho. E ele diz, caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao andar. E a gente vai fazer esse caminho conforme a gente anda, conforme a gente caminha, conforme a gente produz. Eu não gosto da ideia para minha vida, eu sei que para outras pessoas isso pode ser necessário e cada pessoa precisa também respeitar suas necessidades, mas eu não gosto de, nesse aspecto de gênero, me colocar como uma obrigação de ter que ser alguma coisa. Eu não quero ter que ser, eu quero ser aquilo que eu gostar de ser. E eu quero entender se eu estou gostando ou se eu estou apenas reproduzindo o que disseram que eu tinha que gostar. Então eu vou criando tecnologias que desafirmam, tecnologias estéticas, né, nessa forma de se vestir, tecnologias também do modo de coisas que a gente lê, estuda, fala, tecnologias afetivas, que no meu caso, eu não quero me afirmar no meu lugar de gênero a partir de me relacionar com um homem cis hétero, porque eles vão devolver para mim esse lugar hétero da afirmação feminina. Eu não quero. E eu não estou dizendo que todo mundo que é transfeminina e que se relaciona com homem cis, com ocó, que são pessoas que estão se afirmando nesse lugar e estão se alienando. Não. Cada pessoa tem que seguir o seu desejo e entender o seu desejo no seu tempo. Não sei qual o tempo dessas pessoas, elas vão descobrindo. No meu modo, não vou nessa relação. Eu não quero um homem cis hétero comigo como um modo de afirmar minha identidade. Não. Esse homem que estará comigo provavelmente não vai ser muito cis e provavelmente não vai ser muito hétero. Ele vai ser uma pessoa que está questionando o sistema também. E eu quero algo nesse lugar. Eu quero desafirmar categorias que foram impostas. E eu entendo que, num certo ponto, toda desafirmação é também, em alguma instância, uma afirmação. Só que ela não é uma afirmação da proposição colonial. Ela é uma afirmação do campo de coisas possíveis de serem feitas. E eu olho muito nesse ponto, sabe? Como que a gente pode pensar na desafirmação como uma tecnologia. A tecnologia do direito a não saber. A tecnologia do direito a poder descobrir outras coisas que a gente gosta, ao direito de poder afirmar também o que a gente não quer, entendeu? A gente poder ser esse lugar, poder ser essa pessoa, poder ser essa coisa que a gente pode não saber para onde está indo. Esse lugar angustiante é um lugar que o colonialismo tenta minar e tenta dar conta, e ele nunca vai dar conta de responder tudo, de dizer todo o campo para onde a gente vai, o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer. E a gente não precisa dar conta disso. Desafirmar o gênero é uma forma que a gente tem de produzir em nós campos de possibilidades que não foram nomeados ainda. É uma forma tecnológica, e tecnológica porque envolve técnicas e ações aplicadas na vida. É sobre a gente se afastar. Uma vez eu ouvi de Duda Salabert, né, uma deputada de Minas Gerais, né, gente? Belo Horizonte. E aí ela disse assim, que não me importa muito que me chamem de mulher, mulher trans, de travesti. O que eu não quero é que me chamem de homem, porque eu não sou um homem. E aí é nesse sentido também, né? Quando eu ouvi essa entrevista na época, eu fiquei pensando muito, falei muito sobre isso. E às vezes você está começando a sua transição de gênero e você não precisa saber o que você vai ter que ser. Aquela famosa pergunta colonialista, né? O que você quer ser quando crescer? É uma pergunta supostamente boba, mas que ela demarca um caminho a ser seguido. Eu quero ser isso, então você vai ter que perseguir esse ideal. E você nem sabe quem vai ser você daqui a 5 anos. Nem se você vai querer a mesma coisa que você quer hoje. E nem se a gente vai estar viva, né, daqui a 5 anos. Mas é sobre a gente poder viver uma transição que ela só comece. E que ela vai indo para lugares que o nosso poder, o nosso potencial, o nosso poder fazer permita a gente fazer. É sobre você que está se questionando e que me escuta aqui, que está se questionando sobre o seu gênero, você poder pensar que mais do que você afirmar uma identidade possível e futura, é também um caminho de você começar pela desafirmação. Quando você olha para aquilo que impuseram sobre o seu corpo, sobre o seu desejo, sobre a sua sexualidade, sobre a sua estética, e você fala assim, não, parei de afirmar isso aqui, eu vou desafirmar. E o que você vai encontrar como possibilidade de desafirmar? A gente vai olhar ao nosso redor. Se você tem
essas tecnologias de feminilização, de feminilidade, de feminino, como uma tecnologia possível de ser aplicada como uma desafirmação de gênero, utilize delas. Se você utiliza de uma tecnologia que é de masculinização, de tornar mais masculina a sua estética, etc., como uma desafirmação de gênero imposto ao seu nascimento, utilize ela. Se você também quer uma tecnologia que seja, eu vou borrar essa cena, eu não quero ser nem masculinidade e nem feminilidade, eu quero ser tudo junto, eu quero ser nada. Use também dessas tecnologias, mas não precisa, a priori, se preocupar com o que você tem que ser. Nós não temos que nada. Ninguém tem que nada. Você não tem que obedecer nada. Às vezes a gente obedece certas normatividades da sociedade porque nós precisamos, num contexto de sobrevivência, de sobreviver às coisas, fazer, né? A gente precisa comer e tudo mais, mas não é porque a gente quer. Então, você não tem que nada. Já é muito difícil a gente ter que viver sempre assim pensando nas coisas, né? O meu último episódio no bloco de não monogamia foi sobre a gente pensar a própria construção do desejo, da vida, da violência, do amor e tudo mais. Então, assim, vamos tentar, dentro do possível, poder descobrir outras coisas também, poder parar de afirmar certos contextos de violência onde a gente é colocado. É fácil? Não é fácil. E eu não estou aqui para dizer que toda desafirmação é um processo simples. Mas eu estou aqui para dizer, entre outras coisas, que a gente pode desistir, que a gente pode não querer, que a gente pode sair do lugar que foi colocado. Portanto, desafirmar o gênero é negar o pacto cis heterocolonial que nos nomeia antes do nosso nascimento. É dizer não ao destino imposto. E nesse não é abrir um mundo. Não é desidentificar-se necessariamente, é negar o gênero como sentença, é fazer da recusa uma linguagem viva que se inscreve no corpo. Certa vez, uma pessoa, e eu queria muito lembrar quem foi que falou isso, gente, mas uma pessoa estava falando que foi no médico, né, passou no hospital, ou foi numa UPA, algum lugar assim, para falar sobre a sua questão de gênero, e ali a pessoa pergunta de por que a pessoa está transicionando, algo assim, eu posso estar distorcendo um pouco essa ideia, mas foi algo assim, né? A pessoa falou assim, não, eu estou destransicionando, eu não estou transicionando, eu estou destransicionando, porque eu estou saindo do gênero que vocês me deram, então eu estou destransicionando o gênero que vocês me impuseram, agora eu estou indo viver outro gênero, e é mais ou menos isso, nesse sentido de desafirmar, é a gente parar de afirmar uma coisa que era, e não fazer isso com a necessidade destinatária, mas com a necessidade de viver o que nós podemos ser. Nada é mais angustiante do que viver num mundo em que nós sabemos o que podemos ser e o que queremos, talvez, ou saber o que não queremos e mesmo assim ter que se obrigar a performar e existir nesse lugar. Quem pode fazer e sair de onde foi imposto, eu digo, tente. Tente sim, desafirme esse lugar. Desafirme. Faça dessa recusa a sua linguagem de vida. Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?